Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Eu sou o pastor Vladimir Leonardo, pastor auxiliar na AD, Campo de Ribamar, igreja essa abençoada e pastoreada pelo ilustre pastor Moacir Luiz. Nessa oportunidade eu quero saudar ao nosso pastor presidente da nossa Magna Convenção, o pastor Francisco Soares Raposo, como também o pastor Rosivaldo Cardoso, da SEC, Secretaria de Educação Cristã. Domingo estudaremos a lição de número 10. O assunto é o desafio da janela 1040. O texto áureo da nossa lição está em Romanos capítulo de número 15, versículo de número 20, que diz assim: E desta maneira, aspirando, empenhando-me para pregar as boas novas, não onde já foi professado por nome o Cristo, a fim que eu não edifique sobre fundamento de outro homem. A verdade prática diz assim: a janela 1040 coloca diante de nós um dos maiores desafios missionários do mundo. Hoje, segunda-feira, a nossa leitura diária está em Efésios capítulo de número 6, versículo de número 12. E o assunto é: nossas armas são espirituais, porque a nossa luta não é carnal. Efésios capítulo de número 6, versículo de número 12. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. A primeira coisa que devemos destacar é que nossa luta, a nossa guerra, é espiritual e não física, carnal. Logo, a palavra luta se refere às competições romanas entre dois, a qual cada um se esforçava para derrubar o outro. O vencedor é capaz de manter o seu oponente no chão com o seu braço sobre o seu pescoço. O termo é transferido para a luta do cristão contra o poder do mal. Vale observar que os israelitas, sob o comando de Josué, tiveram de lutar contra carne e sangue, a fim de conquistar a terra prometida. Porém, nós, como servos de Deus, não precisamos pelejar, lutar contra carne e sangue, pois a luta é espiritual contra as forças do mal, contra as forças da treva. A segunda coisa que devemos destacar é os poderes demoníacos, pois são organizados e podemos até dizer de forma hierárquica, formando as potestades do ar. Paulo vai citar principados, potestades, príncipe das trevas desse mundo, hortes espirituais da maldade. Todos esses poderes são governados por Satanás, que é o príncipe das trevas e controla todo o sistema desse mundo. Porém, pelo sacrifício e ressurreição de Jesus, Cristo reina, tem autoridade sobre todos os governos celestiais, autoridades, força e poderes. Em terceiro lugar, onde essa guerra é travada ou acontece? Paulo vai chamar de lugares celestiais, região acima dos céus siderais, a sede da ordem das coisas eternas e consumadamente perfeita, onde Deus e outras criaturas celestes habitam, dando a entender que essa guerra acontece no âmbito espiritual, que vai além do terrestre. Essa palavra, lugar celestial, era bem utilizada pelo apóstolo Paulo, principalmente na carta aos Efésios. Efésios 1, 3. Deus nos abençoe nos lugares celestiais. Efésios 1, 20. Jesus reina sobre os poderes das trevas nos lugares celestiais. Efésios 2, 6.
reinaremos com ele nos lugares celestiais. Efésios 6:12. A guerra espiritual acontece também no mundo celestial. Em quarto lugar, como vencer essa guerra espiritual? Primeiro, precisamos nos fortalecer no Senhor. Efésios 6, versículo de número 10. A palavra fortalecer significa receber força, ser fortalecido, crescer em força. A guerra espiritual, em algum momento, tende a nos desanimar, nos deixar sem força para combater o inimigo. Porém, todas as vezes que o crente se sente fraco, nós temos uma fonte inesgotável para recarregar as nossas forças espirituais. A graça de Deus nos possibilita fortalecimento espiritual. Segundo, para vencer essa guerra espiritual, precisamos nos vestir com as armaduras de Deus. Efésios capítulo 6, versículo de número 11. E em terceiro lugar, para nós vencermos a guerra espiritual, precisamos permanecer firme no Senhor. Efésios capítulo 6, versículo 13 e 14. Que Deus te abençoe e que você seja um aluno, um participante da Escola Bíblica Dominical.